Olá a todos. Então, continuando a série de vídeos sobre o MTEX, no primeiro vídeo, o vídeo introdutório, eu falei sobre a questão da instalação do MTEX. A instalação especificamente vai ser tratada em outro vídeo, mas só para relembrar, aqui pode ser baixado, né, a versão que se deseja a partir do site do GitHub, e aqui nessa aba download. Algumas questões após fazer o download desse arquivo, né, a versão, as diferentes versões são apresentadas aqui, e aí pode-se escolher uma que se baixe, né, e se instale. Após instalado, e aí eu vou começar a migrar para o MATLAB, né, para se saber onde está, essa versão vai ser, vocês podem escolher onde instalá-la, mas um ponto importante é onde instalá-la tem que ser referenciada ao caminho do MATLAB. O MATLAB ele tem a definição de um caminho ou de pastas ou de arquivos que são lidos independentemente de onde estejam. E como o MTEX, né, na instalação, ele já define como um caminho, mas é importante mencionar porque dentro da pasta MTEX são uma série de funções e rotinas, os arquivos M do MATLAB, que são chamados pela linha de comandos. Então, para quem já trabalha com MATLAB, sabe que você pode transformar um arquivo M como um arquivo de função, e ao chamar o nome dessa função, ele lê aquele arquivo. Então esse MTEX, no caso eu estou trabalhando com a 5.8.1, não estou trabalhando com a mais recente, porque o meu é Mac, tem toda uma questão de instalação no Mac, que eu já relatei no outro vídeo. Então ele trabalha aqui no caminho do MATLAB. Né? E para iniciar, pode-se utilizar o comando, né, startup mtex, onde ele vai começar a ser carregado. Só para eu mostrar aqui corretamente, todas essas instruções iniciais estão aqui descritas na instalação. Então, após fazer o download do arquivo, iniciar o MATLAB, coloca-se né, quando você não coloca no caminho do MATLAB, no path, você pode ir para a pasta onde está o MTEX e rodar tudo a partir da pasta. Independentemente disso, esses arquivos têm que estar disponíveis para serem acessados. Tá? Então, após rodar o startup do MATLAB, ele já rodou aqui e já me dá as opções de início. Né? No meu caso, né, para mostrar, eu vou fazer a importação de dados de EBSD. Então, só para mostrar aqui nesse canto superior esquerdo, está aqui toda a árvore, né, de diretórios e pastas do meu computador. Nesse caso, dentro do MATLAB, eu coloquei o MTEX, em que aqui estão todas as rotinas. Um outro ponto importante a considerar é sobre os arquivos que podem ser abertos. Vocês podem ver isso aqui em documentations ou documentações, tutoriais e EBSD. As câmeras e os dispositivos de EBSD há vários fabricantes, né, em que tem o OIM, o HKL, né, que é a TSL, o HKL, a Brooker, e cada um desses gera um tipo de arquivo diferente. Então, esses arquivos, alguns tipos de arquivos oriundos dos fabricantes podem ser lidos diretamente pelo MTEX, enquanto outros que sejam diferentes podem ser exportados para certas formas, como por exemplo o arquivo .ang, ANG, que aqui está listado.
Então, existe o tipo de arquivo OSC, o H5, ou CPR e CRC, ou CTF, dependendo do fabricante. Tá? E quando se faz a tentativa de importação, tem que se procurar esses arquivos. Em alguns casos, isso é importante lembrar, como por exemplo no HKL, nas câmeras HKL, vem um par de arquivos nas mais antigas, do CPR e CRC, e os dois têm que vir. Tá? Então, tem que se ter o cuidado de trabalhar com arquivos que possam ser abertos, no caso do EBSD, para o MTEX. Tá? Então, só começando com os primeiros passos no MTEX, quando se deseja abrir um arquivo, pode-se trabalhar tanto com essa aba aqui, né, que tem um link aqui que pode ser clicado de importar dados de EBSD ou figuras de polo ou funções de distribuição de orientação, né, ou pode-se digitar na linha de comando diretamente import wizard, né, que é o assistente de importação. Quando eu clicar, ele vai listar as opções, né, vão ser apresentadas aqui, figuras de polo, EBSD, tensores ou figuras de distribuição de orientações, né, as ODFs. Então, nesse caso, eu escolho o EBSD e venho no botão mais. Tá? Quando eu clicar no botão mais, ele vai abrir uma janela de seleção onde eu posso procurar o meu arquivo. Então, nesse caso, por exemplo, eu vou pegar um arquivo de EBSD que está aqui, por exemplo, um arquivo de uma amostra de aço inoxidável austenítico. Tá? Então aqui há vários arquivos que foram feitos oriundos do EBSD, tantos arquivos JPG que são imagens, mas não são esses. E aqui, como é um EBSD HKL um pouco mais antigo, os arquivos de trabalho são dois, o CPR e o CRC. Nesse caso, eu posso abrir qualquer um deles. Tá? Ele vai abrir. No caso, por exemplo, de arquivos mais novos, eu vou procurar um outro aqui. Por exemplo, já é um arquivo chamado CTF. Vem da mesma classe de equipamento, mas é um arquivo mais novo chamado CTF. Tanto faz, se eu clicar num arquivo desse, por exemplo, ele vai colocá-lo aqui, né, vai listá-lo aqui na abertura. Ele leva um tempinho porque ele está lendo o arquivo. Dependendo do tamanho do arquivo, do tamanho da varredura, ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos e da velocidade, da capacidade do seu computador. Então, há casos de arquivos com mais de 1 milhão de pontos, e dependendo do computador, ele leva alguns minutos para abrir. E aí vai depender da capacidade computacional versus o tamanho do arquivo. Tá? Então, nesse caso, ele pegou o arquivo, identificou, e aí eu começo a navegar aqui através do botão Next. Se eu finalizar, ele já vai terminar e já vai carregar o arquivo aqui, mas eu ainda preciso definir alguns parâmetros. Então eu avanço. O primeiro que ele vai, a primeira parte, né, são as referências cristalinas. Quem trabalha com EBSD, obviamente, já lida com isso normalmente. Quando se vai realizar um mapeamento de EBSD, você tem que definir as fases ou as estruturas cristalinas que vão estar presentes no seu mapeamento. E você pode carregar inúmeras fases e fazer o mapeamento. Nesse caso, eu só vou considerar a austenita, que é um aço austenítico. Então, primeiro ele vai referenciar tudo aquilo que é não indexado. Aqui é importante definir isso. Quando há uma varredura no EBSD, né, busca-se uma solução pré-carregada, que foi essa fase com os dados cristalográficos pré-carregados. Se o EBSP, né, o padrão de difração de elétrons, bater com essa referência, ele faz uma identificação e sua orientação. Se ele não
casar com essa identificação, ele gera um ponto não indexado. Então, a primeira referência dele são os pontos não indexados. Se eu continuar aqui, ele vai me mostrar a referência. No caso, ela foi dado um nome de austenita, liga níquel, tal, como uma referência, mas eu vou usar aqui, que agora eu abri, só para ressaltar, antes era uma austenítica, agora é uma liga de níquel, mas eu vou mudar o nome, eu posso definir o nome que eu quiser, Aust. E aqui estão os parâmetros cristalográficos. Um ponto importante, que eu vou voltar aqui e vou seguir. Tá? Digamos que eu tenho um arquivo maior que vem com os padrões. Existem duas formas de arquivo que normalmente esses sistemas trabalham. Uma que é só com os ângulos, com as informações já pré-lidas da cristalografia e só com os ângulos. Enquanto o outro arquivo tem as fases, tem os padrões de difração. E aí, nesse caso, eu posso, num ponto não indexado, tentar relacionar esse ponto não indexado, aquelas fases que eu carreguei previamente, a novas fases que eu posso carregar. Então eu posso carregar um arquivo CIF com as informações cristalográficas e tentar identificar esses pontos não indexados. Tá? Mas para isso há necessidade de ter-se um arquivo com essas informações carregadas, que normalmente é um arquivo um pouco maior. Mas nesse caso, para não aumentar a complexidade, eu não vou fazer isso. Então eu vou usar só aquilo que já foi previamente definido lá e carregado. Então botei minha fase que eu chamei de austenita. Vou seguir. Não tem mais nenhuma outra fase que tenha sido referenciada. Se no meu mapeamento eu tivesse inserido as informações da fase austenita, da fase ferrita, de um carbeto, por exemplo, carbeto de cromo, ou um carbeto M23C6, eu passaria por cada um desses, da austenita, da ferrita e do carbeto de cromo, e confirmaria os nomes ou mudaria os nomes conforme a necessidade, porque o nome depois eu vou usar. E aqui eu estabeleço as diferentes referências. Existem diferentes referências na hora do EBSD. A referência da posição da amostra no EBSD, a referência os eixos de referência do próprio sistema de coleta de informações e a referência, por exemplo, de direção de laminação, direção normal, direção transversal. E aqui eu posso e o sistema de coordenação da minha imagem que vai ser gerada, o que é o que eu controlo aqui. Dos outros que eu falei, isso é algo que tem que ser pré-definido lá no EBSD. Então aqui é só do alinhamento dos eixos em relação à imagem. Então eu defini esse sistema, que eu trabalho normalmente. Isso para textura é importante saber isso. Continuo aqui e ele vai me dar um resumo. Né? Deixa eu fazer um zoom aqui. Um resumo mostrando quantos pontos foram, deixa eu reduzir aqui agora, efetivamente indexados, como austenita no caso, e eu mudei o nome para Aust. Então foram 250.426 identificações e 1.214 não identificações ou não indexações. Bom, por fim eu vou definir como é que eu vou exportar esses dados para o MATLAB. Tem duas alternativas. Uma primeira é criando um arquivo M, um arquivo de script M, que vai ser carregado aqui nas abas de arquivos M do próprio MATLAB. A outra é já diretamente colocando como uma variável, né, que nesse caso vai ser chamada de ABSD. Existem vantagens e desvantagens para cada um dos casos. A vantagem de já definir uma variável e já exportar como uma variável é que já vai diretamente para a área de trabalho, ou workspace, o espaço de trabalho, onde já carrega uma variável, ela já está pré-carregada, que é nesse caso. Mas não se tem ou não se apresentam informações sobre esse arquivo que foi carregado. O segundo caso, como o arquivo M,
que é o que eu vou usar agora, quando eu termino aqui, ele vai criar, aqui na aba de arquivos M, uma descrição de tudo aquilo que foi, ou pelo menos as informações resumidas daquilo que foi pré-carregado. Que tenha como, qual é o nome da fase, quais são os parâmetros de rede, qual é o nome do arquivo, né? Então é uma imagem de superliga de níquel, qual é o caminho, né? Qual é o caminho de onde estava, o nome do arquivo, né? Aqui é o caminho, aqui é o nome do arquivo especificamente. Então, se por um acaso eu esquecer qual arquivo que eu abri, essa forma é muito mais interessante. Mas se eu já souber, jogar a variável direto é mais interessante. Por quê? Nesse caso do arquivo M, reparem que aqui no Workspace, ou no espaço de trabalho, não aparece ainda essa variável EBSD que apareceria na outra opção. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rodar todo esse arquivo M. Pode-se fazer de duas formas. Pode vir aqui e rodar diretamente, mas precisa salvar. Normalmente eu copio tudo e coloco aqui na área de comando do MATLAB. E aí ele vai executar esse arquivo M e aqui vai criar não apenas a variável EBSD, como a simetria cristalina, e ele mostra quais são os caminhos aqui que foram utilizados para abrir esse arquivo. E é essa variável EBSD que vai ser utilizada como a variável para gerar as imagens. Essa aqui é a variável de início mais importante que nós temos. Tá? Então, esse vídeo já está com 16 minutos, mas é para apresentar como é o passo a passo para abrir um arquivo, no caso específico, para EBSD. Tá? Lembrando, se por um acaso eu errei, não carreguei e aqui mudei, há sempre a possibilidade de vir aqui, ou apaga-se aqui, ou, por exemplo, eu quero... isso é o MATLAB mais elementar, mas eu quero apagar todas as variáveis do Workspace, porque eu errei por algum motivo. Eu posso dar Clear All, ele vai limpar essas variáveis. Se eu quiser limpar a área de comandos no MATLAB, eu posso dar CLC, ele vai limpar. E sempre que eu quero fechar as figuras, eu posso usar Close All, que nesse caso eu não tenho figura aberta, não vou fazer. Tá? Então, esse segundo vídeo foi um pequeno resumo, não tão pequeno, sobre como abrir o seu primeiro arquivo, como navegar por isso, por essa abertura. E nos próximos vídeos eu vou começar a trabalhar com esse arquivo EBSD. Então, lembrando só, fazendo um resuminho, eu vou carregar esse arquivo. Vou botar para rodar aqui, copio e colo na janela de comandos do MATLAB e ele vai colocar as variáveis aqui no meu Workspace. Está aqui a variável EBSD. Porque essa variável EBSD eu vou utilizar, por exemplo, para plotar uma variável. Então vou fazer uma figura e eu vou plot ebsd.orientations. Então eu vou botar esse comando aqui na área de comandos, ele vai fazer uma figura das orientações do meu mapeamento do EBSD, que é o que está aparecendo aqui na tela para vocês. Tá? E se eu quiser fechar isso, eu posso vir em Close All, ele vai fechar essa imagem. Tá? Então, como um primeiro vídeo da abertura dos arquivos é esse, e volto no próximo vídeo já começando a trabalhar com esse tipo de arquivos de EBSD. Até o próximo vídeo.